Oi pessoal, estamos aqui para mais um episódio do LP Talks. Hoje Rafael Lacerda e eu aqui com uma convidada brilhante, excelente, Maria Luísa Angelina de Souza, com uma expertise gigantesca em organizações sociais. Ela que hoje é gestora jurídica de uma organização social, trabalhou por muitos anos na gestão jurídica de grandes organizações sociais na área de saúde a nível nacional. Bem-vinda, Maria Luísa. Obrigada, Thiago. Obrigada, Rafael, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A ideia hoje, Malu, é discutir um pouco sobre os riscos jurídicos aí que envolvem o terceiro setor, que é a sua área de atuação aí especificamente, né? Mas antes da gente entrar nessas questões que são um pouquinho mais pontuais, eu gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente qual a diferença de OS para OSC. Vamos começar falando o que é terceiro setor? Pode ser? Bora lá. É um terreno um pouco árido, um pouco desconhecido, até mesmo entre nós que trabalhamos, né, com a área, que somos advogados. Mas para o nosso público também, para ficar um pouco mais claro, o primeiro setor é o setor do governo, é o setor do Estado. O segundo setor é o mercado privado, são as instituições que têm finalidade lucrativa. E o terceiro setor, ele é formado por um conjunto de entidades privadas, porém sem fins lucrativos, que atuam no interesse público, que atuam no interesse social. Então, são aquelas entidades que não podem ter lucro e que elas prestam um serviço que é de interesse público. E aí, nós temos aqui o que a gente chama carinhosamente da sopa de letrinhas, né? Nós temos as OSCs, as OCIPs e as OSs, né? As OSCs são organizações da sociedade civil, teve marco regulatório pela Lei 13.019 de 2014 e é basicamente toda a entidade que se enquadrar ali no artigo 2º, artigo 3º dessa lei, que é uma entidade que não tem finalidade lucrativa, que o excedente do seu exercício tem que ser investido nas próprias atividades, os objetivos sociais daquela entidade, e basta que o estatuto social dessa entidade seja subsumível a essa lei. Ou seja, se o que a lei determinar, o estatuto social dessa entidade for de acordo, ela já é uma organização da sociedade civil. No entanto, as OSs, que são organizações sociais, que essa sim tem várias leis, digamos assim, que regulamentam, né? Então, nós temos a lei federal, a lei 9637 de 1998. Ela define o que é uma organização social para a União, né? Então, olha, o que precisa ser, o que precisa ter para você pedir a sua qualificação. Então, uma entidade, ela não nasce uma organização social tal qual nasce uma OSC. A organização social, ela é um título, é uma outorga que o poder público concede à instituição que cumpre os requisitos legais, às vezes lei e decreto, às vezes só lei, depende de qual ente da federação nós estamos falando. Então, o município de São Paulo tem a sua própria lei de qualificação de organização social, o estado de São Paulo tem a sua própria lei de organização social. Então, o estado do Rio, o município do Rio, não são todos os municípios. Então, tem municípios que são muito pequenos, que muitas vezes eles falam o seguinte: olha, se você obedecer aos ditames legais da lei estadual, aqui no município você também é uma organização social. E a grande diferença é essa, que é uma outorga do poder público e ela tem uma área de atuação que é mais restrita. Então, geralmente ela está voltada para a saúde, para a educação, para o esporte, meio ambiente, lazer, ciência, tecnologia e cultura. Enquanto o universo das OSCs é muito mais amplo. E por fim nós temos as OCIPs também, que é uma lei de 1999, que regulamenta, né, as OCIPs, que também é um título outorgado pelo poder público, mas esse é pelo ministro da Justiça. É um pedido que se faz perante o Ministério da Justiça para ser uma OCIP. Então, ela também ali tem uma área de atuação muito parecida com a OS, né, com a organização social. Quando é organização social, geralmente não é OCIP e vice-versa. Então, temos aqui um grande guarda-chuva, que é o guarda-chuva das OSCs, e embaixo das OSCs, né, a gente tem a OCIP e a OS. Ou seja, toda OS e toda OCIP é uma OSC, mas nem toda OSC é necessariamente uma OCIP
ou uma OS. Você trouxe aqui pra gente, então, basicamente que para que você consiga aí essa outorga, né, de OS ou o CIP, enfim, você precisa cumprir uma série de requisitos legais, né? Então você precisa se adequar ali à lei federal, ou se você for prestar serviço no município ou no estado, ali você também precisa se adequar a isso. Qual a importância da conformidade para essas sociedades, né? Então você imagina que você tem ali uma parafernália legislativa que essas empresas precisam necessariamente se enquadrar. Então, qual a importância da conformidade do ponto de vista de, primeiro, conseguir um contrato e, segundo, se manter dentro desse contrato, que é o que a gente vê que hoje em dia é a maior dificuldade, né, que essas empresas têm. Vamos primeiro parar de chamar de empresa, né? Porque empresa ofere lucro, tem finalidade lucrativa. Deixa eu pegar um gancho dessa pergunta do Rafael, Maria Luísa, e te questionar também, dentro dessa linha, que uma é para você constituir e ser contratado. E dentro da fase de manter o contrato, a gente tem a figura da prestação de contas também, né? Que é muito importante e que a gente vê muita organização social que acaba deixando de receber ou que acaba tendo problemas pela não prestação adequada de contas. É isso mesmo. Então, as entidades sem fins lucrativos que estatutariamente estão aptas a requererem o seu pedido como organização social, elas atingindo ali... Quais são os requisitos básicos, necessariamente? Depende da lei. Vamos falar da lei da capital de São Paulo, que é onde a gente está mais perto, e para ter um exemplo, né, mais concreto. Lembrando que cada município, cada estado tem a sua própria legislação. Então, o que a gente falar aqui como exemplo de São Paulo não é necessariamente para outro ente da federação. Mas em São Paulo, ele exige que você tenha um conselho de administração formado por associados, formado por pessoas de notória capacidade técnica. Então, se você pretende se qualificar como OS de saúde na capital de São Paulo, é importante que você tenha no seu... é imprescindível que você tenha no seu conselho de administração profissionais que sejam da área. Médico, enfermeiro, farmacêutico, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, ou mesmo uma pessoa que fez ali um trabalho como administrativo, mas que trabalha na saúde. Precisa estar com as normas de contabilidade de acordo com a Receita Federal, então precisa divulgar o balanço do contrato de gestão no Diário Oficial do município de São Paulo, precisa mostrar a prestação de contas, e esse é um grande X da questão, porque do mesmo jeito que se pede uma qualificação para o ente público, esse ente público também pode te desqualificar. Então, não cumpriu o contrato de gestão corretamente, não atingiu as metas do contrato de gestão, não entregou o resultado que o contrato de gestão queria, pode haver problema tanto no repasse, de olha, você prometeu entregar 100 atendimentos, você só entregou 80, então eu vou pagar o proporcional a 80 atendimentos e não a 100. Então, além de haver ali uma glosa e uma possível penalidade por não cumprimento. E aí, mas quando é penalidade, quando é glosa? Aí depende do contrato, né? Por exemplo, às vezes a gente tem uma meta, assim, de atender, 100 pessoas com diabetes no dia. Eu não vou ser penalizada porque o cara não teve diabetes. Então, é tudo também uma questão de interpretação e de bom senso daquilo que é indicador que precisa ser atingido e de indicador que tomara Deus que não seja, né? Que foi o caso da pandemia. Nós tivemos aí uma certa discussão sobre essa questão de prestação de contas, Thiago, com os órgãos de controle, que, olha, mas você recebeu X para ter tantos leitos. Olha, graças a Deus que a gente não precisou abrir esse tanto de leitos, né? Ainda bem que a gente não precisou abrir tudo isso. Não abrimos tudo isso, e o dinheiro que é destinado para isso que não foi aberto, ou para isso que não foi concluído, que não foi feito o serviço, esse dinheiro tem que ser devolvido para o erário, porque a prestação de contas ela é bastante rigorosa. Então, você gastou com insumos, com material médico hospitalar, com serviço de limpeza, de segurança, serviço jurídico, etc. Tudo isso tem que ter nota fiscal, tudo isso tem que ter relatório de execução de serviços, e a prestação de contas ela serve justamente para fazer esse controle na unha, né, do que está sendo repassado. E deixa eu pegar um gancho nessa questão de prestação de contas, que é a questão da fiscalização do ente público, né? A gente tem, já entrando num ponto futuro, que é uma questão de demanda jurídica, especialmente trabalhista agora, que normalmente quando o trabalhador
dessa organização social, ele ingressa com uma reclamação trabalhista, ele coloca lá o Estado, o município e a organização social no polo passivo. Muitas vezes, até pouco tempo atrás, antes dessa recente decisão do STF, a gente tinha um ponto que cabia ao Estado, né, ao ente federativo ali, ou o município, ou quem quer que fosse figurasse do ente público, provar a sua fiscalização. Aí, com essa recente mudança, cabe agora ao trabalhador provar que não houve a fiscalização. Quando a gente fala da fiscalização, a gente para na prestação de contas ou a gente tem algum outro tipo de fiscalização que é recorrente e que deveria ocorrer por parte do Estado? Tem várias formas, né, de se prestar contas. Tem uma, digamos assim, uma oficial, que é determinada pela própria lei de qualificação. Então, a lei, ela diz o caminho que você qualifica, diz as razões que que a instituição pode ser desqualificada. E diz também como vai ser essa prestação de contas. Mas, sem prejuízo disso, não obstante isso, a qualquer momento o ente público pode oficiar a OS, a OSC, enfim, pode notificar a instituição e falar assim, olha, eu quero que você me envie em 24 horas todo os seus comprovantes de pagamento da sua folha. Vamos ver se o INSS está em dia, vamos ver se o FGTS está em dia, porque existem prestações de contas, a depender do ente público, que é mensal, existe prestação de contas que é semestral, outra que é trimestral, e tem prestação de contas que é até mesmo anual, o que gera uma certa dificuldade para fazer esse controle, né? Mas sem prejuízo do que determina a lei acerca da prestação de contas, sim, o ente público ele pode pedir a qualquer momento qualquer documento e a instituição, na qualidade de contratada e de que recebe dinheiro público para prestar um serviço essencial, que no caso aqui nós estamos dando exemplo da saúde, sim, ela deve prestar contas a qualquer momento que o município ou o Estado ou a própria União queira, que é aí uma forma de demonstrar que tá fiscalizando o contrato em dia. Pode pedir toda semana? Pode. Se quiser pedir toda semana, se tiver gente para analisar a documentação, melhor ainda. Quanto mais de perto é acompanhado o contrato de gestão, menor é a chance de terem os riscos jurídicos, que, diga-se de passagem, a depender da negligência do poder público em, né, de fazer essa fiscalização, também pode sobrar para o próprio ente público contratante, né? No caso aqui nós estamos falando de Secretaria de Saúde, pode sobrar até para a Secretaria de Saúde responder aí a uma eventual demanda trabalhista no polo passivo. Você falou aí, a gente, né, até agora a gente falou bastante de uma legislação bastante complexa e bem completa, né, dependendo de onde você vai prestar sua atividade. A gente falou também dessa questão de prestação de contas, que é um item bem delicado para essas entidades. Pensando um pouco e ainda mantendo nessa importância da prestação de contas, de uma gestão transparente, além de sanção, além de glosa, quais outros impactos negativos essas entidades podem sofrer por não ter uma gestão transparente, uma prestação de contas adequada? As próprias sanções, elas já são bem complicadas, né? A sanção pode ser multa contratual, e existe também a super pena, que é a pena da inidoneidade. É uma pena prevista na lei de licitação, que é uma lei aplicada subsidiariamente ao chamamento público, né? Então, geralmente, o que se tem no chamamento público, olha, esse chamamento público se submete à lei tal, que é a lei do município, a lei do estado, né, de OS, e subsidiariamente a lei de licitação, ela se aplica também. E a pena de inidoneidade, no meu ponto de vista, ela é a mais grave que a instituição pode sofrer, porque é basicamente a morte da instituição. Então, olha, durante X tempo, você está proibido de contratar com o poder público, está proibido de receber recursos públicos. Então, basicamente, a pena de inidoneidade é fechar a instituição, fechar a porta das instituições para receber qualquer repasse público, seja ele da União, do município, do Estado. Aí tem algumas discussões doutrinárias sobre, eu fui penalizada em São Paulo, será que isso se aplica no Rio? Mas isso é uma questão bastante controvertida ainda dentro da nossa jurisprudência. Tem gente que entende que é uma pena erga omnes, assim, que é para todo mundo, tem gente que entende que não, que é só para aquele ente. Mas, de qualquer forma, é uma pena super difícil da instituição sobreviver. Claro que ela pode sobreviver com incentivos que não sejam públicos, com doação, capital privado. A gente tem muito isso nas instituições do terceiro setor.
né? Temos muitas instituições que trabalham em situações de vulnerabilidade social, em favelas, em lugares que são muito ausentes, é muito ausente a presença do Estado, e essas instituições têm um trabalho muito sério, muito bonito, muito bacana, então tem muito incentivo particular também, então não só de recurso público vive uma instituição do terceiro setor. Agora, quando a gente fala de OS, como a gente já explicou, como é uma outorga dada pelo poder público, a OS ela recebe o dinheiro do repasse. Mas para além das sanções contratuais e legais, nós temos aí o grande passivo dos processos que ficam, né? Para a organização social chegar ao ponto da inidoneidade, várias etapas devem ser concluídas com um verdadeiro insucesso. Em tese. Em tese, a gente segue a tese. Como que a gente responsabilizaria um eventual administrador para levar uma organização social a uma declaração de inidoneidade? Qual é o nível de responsabilidade daquele administrador daquela sociedade? É uma pergunta muito interessante e a gente tem que ter muito cuidado também quando a gente fala a instituição tal foi declarada inidônea, tá no 6, né, no cadastro de entidades inidôneas. A gente tem que ter muito cuidado com isso, por quê? Porque a pena de inidoneidade, ela é dada pela administração de forma unilateral. Tem que ter o processo, devido processo legal, tem que ter a ampla defesa, tem que ter... Tem tudo isso. Mas, no final do dia, é um processo administrativo tocado pela administração pública, envolvendo a secretaria que fez aquela contratação. Então, assim, basta que se tenha um arranho político muito forte, né? Basta que se tenha uma troca de prefeitura, uma troca de governo para falar... Essa OS aqui que foi contratada há 2 anos pelo prefeito Joãozinho, eu queria colocar outra OS mais séria, queria que outra OS daqui da cidade, uma OS daqui do estado, sei lá, a gente não quero mais OS. Não quero mais OS. A gente tem essa figura de não querer OS muito com o Ministério Público, né? Muito, Ministério Público e muitos vieses ideológicos partidários também. Ainda existe essa ilusão de que dá para se fazer alguma coisa ainda nesse país sem o terceiro setor. E não dá, gente. Não dá. E é muito sério. E só abre um parênteses aqui. Desculpa se eu vou fugir um pouco do tema, mas assim, pensa no maior hospital da capital de São Paulo, que é feito exclusivamente pela administração direta. Aí a médica engravidou, o médico quebrou o pé, o outro médico tá de licença paternidade, a enfermeira tá com luto lá, que o pai morreu, tá de luto. E aí, como é que funciona um hospital desse? Aí eu vou abrir concurso para contratar novos médicos, aí tem o recurso do concurso, e aí o que era para ter acabado em 6 meses, acabou em 1 ano e meio, mas e a população? E o cidadão que tá lá sofrendo, esperando um atendimento? A realidade é que as OS no Brasil, elas são muito necessárias. Muito necessárias, e a contratação não é precária, a contratação é no regime CLT, é obedecendo a lei, né? Mas eu acho que em alguns cargos deveria ser concurso público para não ter nenhum tipo de desvio, Ótimo, alguns cargos a gente pode manter. Eu acho que alguns cargos públicos devem ser ainda de carreira. Mas falar de um serviço que funcione de verdade, ele precisa ser no regime CLT, respeitando a legislação trabalhista, respeitando a legislação civil, contratando pessoas, terceiros, prestadores de serviços e etc. para compor esse serviço. E aí eu esqueci que você tinha perguntado. A questão foi, até um parênteses ao seu parênteses, essa questão da terceirização a gente aplica em todas as áreas que a gente atua, né? Porque a gente vê essa questão da terceirização bancária, na área condominial, na área empresarial. Então, é uma situação que demonstra que funciona também na área de organização social. Mas a questão foi, quando eu tenho uma inidoneidade declarada e com a comprovação da falha do administrador, como é que eu puno esse administrador administrativamente, antes da gente chegar na esfera judicial? Ele é punido também como... Ele é punido
de acordo também com o Código Penal, que prevê ali algumas situações para crimes contra a administração pública, né? Não necessariamente precisa ser funcionário público, de carreira, etc. Mas se você desvia dinheiro público, se você faz o mau uso do dinheiro público, você pode sim responder por isso, mas administrativamente ele pode entrar também o CPF como inidôneo, né? Um comentário, uma dúvida mesmo. Você disse que aqui em São Paulo tem um conselho de administração, tem uma figura, eu imagino, de um presidente, de uma diretoria. Num nível de responsabilidade, baseado em São Paulo, quais cargos teriam mais responsabilidade sobre a administração aqui em São Paulo? Pensando, é o presidente da organização social? É o conselho de administração? Como é que funciona essa divisão de responsabilidades? Excelente pergunta, Thiago. Isso, ela vai depender muito do estatuto da instituição. Então, tem instituições, por exemplo, que existe a figura da diretoria executiva, do presidente, do vice-presidente, às vezes um tesoureiro, às vezes um secretário, às vezes um diretor técnico assistencial, depende de como se configura aí essa instituição. Mas tem instituições que quem assina, quem está com a caneta na mão é o presidente do conselho de administração. Existe isso. Mas em regra mesmo, o conselho de administração, ele funciona como conselheiro mesmo. Então, ele é responsável por definir as diretrizes da instituição. Qual que é o objetivo da instituição? Olha, o nosso objetivo é falar tratar de segurança alimentar, combate à fome, oferecer saúde às pessoas que estão no SUS, gente que não tem condição de pagar. Enfim, os objetivos sociais são traçados pelo Conselho de Administração. A eleição da diretoria executiva de uma UES, eu tô falando aqui segundo a lei, né, de São Paulo, né? Eles são responsáveis por elegerem essa diretoria executiva, então uma parte é eleita aí no conselho de administração, quem vai ser ali a diretoria executiva, e se caso for um conselheiro, ele tem que renunciar o seu posto de conselheiro para assumir um cargo de diretoria executiva. Então, assim, geralmente tem que analisar o estatuto, tem que ver quais são as responsabilidades de cada um, e isso tem que estar claro no estatuto. É por isso que é importante também a gente falar de governança. É muito importante quando a gente fala de OS, de terceiro setor, instituições sem fins lucrativos, vamos falar de governança, porque aqui não existe a figura do contrato social registrado na junta comercial. Aqui nós estamos falando de um estatuto de ata de eleição que é registrado no cartório de pessoa jurídica. Então, essa governança, ela tem que estar bem claro nesse estatuto. Quem é a figura do presidente, qual é a função desse presidente, qual é a função do conselho de administração, né? A lei, ela dá o mínimo. Então, ela fala assim, olha, o teu conselho de administração vai eleger a diretoria executiva, o teu conselho de administração não pode receber remuneração. Porque, veja, o conselho de administração ele é um vetor muito importante para a instituição. Então, se esse cara receber dinheiro, ele vai começar a dar um direcionamento que pode ser desviado do bem comum, que pode ser desviado do verdadeiro compromisso social da instituição, para tratar de coisas particulares. Então, justamente para prevenir esse tipo de situação, é proibido que os conselheiros de administração eles recebam remuneração, exceto o que é o conselheiro que representa os empregados da instituição. Porque de todas as legislações que eu vi sobre o S, Brasil afora, todas elas têm a figura do representante dos empregados. Para fazer também uma voz no conselho da galera que tá ali, né? Fazendo a instituição acontecer de verdade. Eu te fiz essa pergunta porque, sem adiantar no tema, né? Mas quando a gente vai para demandas judiciais, especialmente contra as organizações sociais, e a gente até volta dizendo que muitas vezes a organização social não paga, seja o trabalhador ou seja um prestador de serviço dela, porque ela não recebeu do ente público, né? E é um ponto que a gente trata daqui a pouco. Mas chega uma fase ali daquela ação, seja civil ou trabalhista, que o advogado da parte autora opta por incluir
na desconsideração da personalidade jurídica, né, da organização, e ele vai no cartório, puxa ali o estatuto e coloca todo mundo ali naquele bolo, naquele balaio. Embora a gente entenda que não há responsabilidade de nenhum dos diretores, porque diferente de uma pessoa jurídica comum, a organização social ela tem uma outra finalidade, ela não ofere lucro, né? Então ela recebeu aqui, pagou aqui, e muitas vezes ela não recebeu aqui e tem que pagar aqui, né? Como é que fica essa questão de toda essa galera que é colocada num mesmo balaio e vai o diretor do hospital que é o médico, vai o conselheiro que é uma enfermeira, o representante dos trabalhadores? Como é que você enxerga isso juridicamente? Rapaz, eu até me ajeitei aqui para responder essa pergunta, porque olha, a gente que advoga é um verdadeiro calvário isso. Muitas coisas são feitas, são decididas em juízo ao arrepio da lei. Primeiro que quando a gente fala de uma instituição que não tem finalidade lucrativa e que, portanto, não distribui nenhum tipo de lucro, nenhum tipo de resultado, até porque ela não ofere lucro, se ela oferisse lucro, ela já não poderia ser uma organização social, já não poderia ter um contrato de gestão. Por que nós estamos falando de desconsideração da personalidade jurídica? Quando a gente traz essa figura da desconsideração no âmbito das empresas, é o cara que assume o risco do negócio. Olha, eu tomei essa decisão, eu quis contratar isso aqui, eu quis fazer esse negócio, eu contratei funcionário para fazer esse negócio e, de acordo com a legislação, eu assumi o risco do negócio. E quando isso deu lucro, uma parte desse lucro veio para o meu bolso. Isso é uma empresa. A OS, ela não é uma empresa. Tudo que ela recebe, ela gasta com as suas próprias atividades. E isso é determinado desde o plano de trabalho que ela concorre no chamamento público. Então ela diz assim, ó, para gerir esse hospital aqui, eu preciso de 1 milhão. Eu vou gastar X com o pessoal, e aí eu abro a folha, eu abro os salários, eu abro os benefícios, eu abro o que vai ser de FGTS, o que vai ser de provisionamento. Eu vou gastar tanto de segurança, vou gastar tanto de limpeza. Então, isso é um plano de trabalho e um plano orçamentário que é literalmente cara a crachá. Se a conta não fechar, não tem como contratar uma Oscar. Assim, muitas vezes ela pode ser até desqualificada do certame, porque ela está colocando dinheiro a mais que ninguém sabe onde vai ser aplicado. Então, isso é motivo de desclassificação. Ou seja, não tem lucro, não é uma empresa. E por que ainda existem tantos pedidos de desconsideração da personalidade jurídica em cima dos diretores e muitas vezes até em cima do conselho de administração e arbitrariamente, ininteligivelmente, em cima de um associado que estava ali para contribuir com a instituição. Uma secretária que era CLT, que ganhava R$3.000 por mês, assinou uma ata lá como secretária e virou alvo da desconsideração da personalidade jurídica. E o pior, os tribunais dando que sim, não, de fato, era o presidente, a culpa é dele. Mas a culpa de quê? Então, a gente tem que tratar regra como regra e exceção como exceção. Primeira regra é não é empresa e não há razão para a aplicação de DPJ, de incidente de desconsideração de personalidade jurídica em face nem dos diretores, muito menos de conselho de administração e tampouco de associados. Agora, existe picareta que quer se aproveitar da situação e que fez algum desvio de algum... Existe. E isso comprovado, sim, ele tem que pagar por isso, tem que ser comprovado. Mas me parece que no judiciário hoje a gente transformou exceção em regra. O que a gente vê hoje, assim, muitas vezes, em muitas ações, inclusive que a gente patrocina no escritório, é que por vezes o judiciário não tem pleno conhecimento dessas regras e conformidades de uma organização social. Mas o que a gente vê também muito, e aí eu queria até que você entrasse um pouquinho mais nesse assunto, se aprofundasse um pouquinho mais, é uma dificuldade muito grande que essas organizações têm em manter a sua documentação em ordem, tanto do ponto de vista da conformidade da legislação, da prestação de contas, quanto da própria governança. Então você tem hoje aí estatuto ou decisões que não são documentadas no âmbito interno de uma organização social, e isso se reflete numa responsabilidade de um diretor, por exemplo. Porque fica difícil pro judiciário pegar aquele documento e dizer, olha, esse cara tinha ou não poder decisório e ele pode ou não ser responsabilizado aqui. Então a gente tem uma importância muito grande
da governança também. E por outras vezes você pega, principalmente no âmbito trabalhista, uma organização social que não tem como pagar uma condenação, por exemplo. A gente pega muitos contratos rompidos aí e diversas reclamações ali em cima de um mesmo contrato. Só que o judiciário também não tem condição de chegar ali e falar, olha, não houve aqui um desvio de finalidade, não houve uma confusão patrimonial, porque não tem uma prestação de contas adequada. Ou qualquer outro documento que faça às vezes disso. Não só a prestação, né, Rafa? A gente teve um caso recente no escritório que foi aplicado o piso federal da enfermagem. O contrato, quando foi firmado o plano de trabalho, não tinha o piso federal. Não tem nenhum documento, essa organização social não tem nenhum documento em que ela pede para o ente federativo, olha, surgiu uma legislação nova, eu preciso ajustar o contrato. Então eles não pagaram. Então não tem aquele fato. Mas isso aí também, né, Thiago? Vamos defender nosso cliente aqui também, né? Porque vamos falar de LINDB. Ninguém pode deixar de cumprir a lei alegando desconhecê-la. Então, mesmo que a instituição não tenha notificado uma Secretaria de Saúde, você falar pra mim que a Secretaria de Saúde não sabia que o piso da enfermagem aumentou, é muita sacanagem. A gente sabe. Porém, quando a gente chega pro Poder Judiciário, o Poder Judiciário, como diz bem o Rafa, ele não está preparado para a organização social. Ele trata a organização social como uma empresa. Como uma empresa. E, infelizmente, nós tivemos alguns problemas públicos de organizações sociais, especialmente ali no período da pandemia, né, que fez com que a visão hoje de toda organização social é que ela já entra num processo culpada. Né? Então, falta essa questão de prestação de contas, falta essa questão de gestão, falta o entendimento do Poder Judiciário, e a gente ainda tem um Poder Judiciário que tem o vício de uma ou outra organização social que falhou, e todas as demais organizações foram colocadas ali no mesmo balaio. Então, como é que você vê isso, pegando o gancho da pergunta do Rafa? Respondendo primeiramente a questão da organização, da governança, né, e tudo mais, a gente primeiro tem que entender como funciona especialmente uma OS. Uma OS que ela vive de contrato de gestão, que geralmente é isso, até pela expertise, né? Quem se propuser a fazer 40 coisas não vai fazer nenhuma direito. Então, vamos falar de uma instituição que é tradicionalmente uma organização social de saúde, por exemplo. Ela vive desses contratos de gestão. E muitas vezes, por briga política do lugar. Muitas vezes, por uma insatisfação pontual, por alguma razão, esse contrato ele é rompido abruptamente. Esse contrato de gestão é rompido abruptamente. Um ente público responsável, ele faz uma transição de contrato. Então, ele fala, quantos trabalhadores você tem? Tem X. A outra organização vai assumir esses trabalhadores. Não vai assumir, então a gente vai ter que trabalhar no pagamento das verbas rescisórias e tal. E se a instituição não tinha o provisionamento de toda essa demissão? Aí já vem uma falha também da fiscalização do poder público. Peraí, como é que você não fiscaliza o tanto de provisionamento que essa instituição tem para arcar com demanda trabalhista, com demissão, com férias, 13º, etc. Então, existe e muito isso de um contrato acabar abruptamente. E muitas vezes não há uma preocupação do poder público em fazer uma transição suave, em fazer uma transição tranquila. E o que acontece? Demissão em massa, ações trabalhistas chovendo para tudo quanto é lado. Às vezes isso é num município da Rebiboca, da Parafuseta, e aí às vezes a instituição tem um contrato aqui na Rebiboca da Parafuseta e tem outro contrato onde Judas perdeu as botas. E aqui onde Judas perdeu as botas, o contrato é saudável, paga em dia e tudo mais. Esse contrato que não pagou, que gerou uma demanda trabalhista absurda, que gerou uma demanda cível absurda de prestadores de serviços que não receberam dinheiro, eles vão afetar diretamente o contrato que está saudável. Então, vai ter penhora. Por que vai ter penhora? Porque é aí que nós temos que fazer a nossa militância na advocacia. E a gente pega um ponto, até pegando isso, que a gente faz muito, que a penhora recai sobre outro contrato, e a gente entra com o primeiro pedido para o primeiro magistrado, informando que aquele valor pertence à verba pública. Que é uma penhora inconstitucional. Que é uma verba pública, que a dívida de um local não pode servir para pagar o débito de outro local. Mas o magistrado, tem muito magistrado hoje que entende que não. Mesmo que seja inconstitucional, eu vou manter uma porcentagem penhorada. Aí você recorre
recorre para o tribunal, seja o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional do Trabalho. Existem turmas que entendem que realmente é impenhorável e tem turmas que entendem que não, é penhorável. Até que você chega à reclamação constitucional. Só que nesse espaço de tempo, eu estou falando aqui de 1 mês e meio, 2 meses, esse dinheiro que deixava um contrato saudável já faz com que esse contrato saudável tenha atraso de pagamento de fornecedor, não entrega de medicamentos, questionamento do poder público daquele contrato e vira uma bola de neve. E vira um caos no contrato que era saudável, né? E aí, até aproveitando, você fala muito dessa parte de rompimento abrupto, né, do contrato, a gente sabe que no fim do dia é uma decisão discricionária ali da administração, mesmo que tenha o devido processo legal e tal. Mas voltando ainda na importância de uma boa gestão, isso também serve como motivador ou fragilidade para possibilitar que a administração venha e rompa esse contrato abruptamente, né? Porque por mais que esse cara que vai romper o contrato, ele precisa de alguma forma fundamentar esse rompimento contratual, né? Porque ele também tem a responsabilidade dele lá atrás enquanto administrador culpem vigilando. Exatamente. E isso é um problema que a gente vê muito com a organização social, esse rompimento abrupto de contrato, às vezes de um cumprimento perfeito ali daquela obrigação contratual, mas o cara não fez a lição de casa ali, não tem uma boa prestação de contas, ou não tem uma base política, sim, né? Porque mudou. Isso, exatamente. E aí, voltando para a pergunta que vocês fizeram aí sobre a questão da governança, como é que some papel, como é que a instituição não consegue entregar, dizer como que foi a eleição, e cadê o contrato de trabalho da Josefa da Silva, que não tá aqui, a gente precisa fazer a defesa trabalhista. Gente, eu aqui falando aqui como uma experiência de gestão jurídica interna de instituição terceiro setor, a instituição que tem contratos de gestão, que vive desse contrato de gestão, tudo que é despesa desse contrato é despesa autorizada. Então, eu tenho um jurídico para defender as minhas ações desse contrato, e eu tenho uma nuvem que guarda os meus contratos, eu tenho um arquivo físico que eu pago mensalmente. Porque você imagina, uma instituição que eu não tô falando de coisa absurda não, tá? Tô falando que a maior OS do Brasil, seguramente, sem medo de errar, ela tem mais de 30 mil trabalhadores registrados. Então você imagina 30 mil prontuários ali na sede, em contratos diferentes. Então você imagina guardar esse tipo de documento. Então o que é físico vai para um arquivo físico, o que é digital vai para uma nuvem, vai para um lugar que é pago, vai para uma grande instituição de tecnologia que cuida disso e etc. Acabou o contrato do nada. Você, no dia anterior, era contratado, no dia seguinte você recebeu lá um decreto de intervenção. Um decreto de intervenção. O contrato de gestão está sob intervenção, você não vai receber repasse e tarará, tarará. E aí você paga como esse povo? E aí você fala assim, cara, eu não te paguei ainda esse mês, mas manda pra mim, por favor, o prontuário da Josefa da Silva, que o Rafael aqui tá precisando pra fazer a defesa trabalhista. Acabou. É assim que as coisas começam a entrar num ciclo absurdo e não só com a rescisão ou intervenção, né? Exato. Quando o Estado não paga. E outra coisa também, que é importante, eu tô falando aqui num cenário caótico. Falando num cenário caótico, num cenário, digamos assim, não muito usual. Mas vamos falar do cenário usual? Eu tenho um contrato de gestão de 60 meses. Tem tribunais de contas Brasil afora que demora 3, 4 anos para começar a analisar a prestação de contas da instituição. Então, vamos supor, eu terminei um contrato de gestão em 2025. O contrato foi lindo, foi bonito, foi maravilhoso. Encerramos, deixou tudo bacana. E aí, em 2029, em dezembro, no dia 10 de dezembro de 2029, o Tribunal de Contas me fala assim: manda pra mim, eu quero ver a contratação da empresa XYZ do mês de janeiro de 2020, vigência do contrato, que ele começou. Aí você fala... Então, o que eu quero dizer é, aquele contrato de gestão já acabou, o repasse daquele contrato de gestão já acabou. Se eu tiver funcionário trabalhando de outro contrato de gestão, ok, eu vou ter gente pra procurar, pra demandar.
Mas e se eu não tenho mais? Vamos supor que depois que acabou esse contrato, após o término desse contrato de gestão, a instituição não teve mais nenhum contrato. Quem vai fazer isso? Quem paga esse salário? Quem é que vai mandar isso para o Tribunal de Contas? Qual é o advogado que vai responder isso? Qual é o assistente administrativo que vai atrás dessa documentação? Qual é o arquivo que vai guardar isso de graça para a instituição porque ela não teve mais contrato de gestão? Então, é o momento também da gente começar a falar que o contrato de gestão ele tem despesas posteriores. Ele tem despesas posteriores e isso deveria sim ser provisionado num eventual composição de plano financeiro para executar um contrato de gestão. Porque isso existe, isso é fato. Você fala, mas isso é instituição que não é séria, é instituição que... Não é instituição que não é séria. Um revés pode acontecer na vida de qualquer instituição. Basta que ela tenha um problema num contrato X, que vai fazendo efeito dominó nos outros contratos, com a juizaiada aí dando penhora para tudo quanto é lado, você atrasa fornecedor, aí o fornecedor não entrega a dipirona, o paciente morre por falta de remédio, aí não paga a empresa médica, o médico não vai dar plantão, e quando você vê, você tá aí respondendo por crime, inclusive. Crime contra a saúde pública, crime por omissão de socorro. E então, assim, precisa mesmo que nós, advogados, tenhamos, nós que atuamos com instituições do terceiro setor, que advogamos para a instituição de terceiro setor, estejamos muito preparados para esse tipo de orientação jurídica, porque eu vos falo com muita experiência nisso. É muito melhor a prevenção do que a contenção. Prevenir, orientar, né? Ser parte desse departamento jurídico, fazer uma consultoria jurídica de qualidade. E para isso você precisa conhecer os instrumentos que você trabalha, precisa saber se é o S, precisa saber se é o CIP, precisa saber se é OSC, precisa saber se é contrato de gestão, se é termo de colaboração, se é termo de fomento, se é termo de cooperação, qual é o instrumento jurídico que rege essa parceria, para você poder fazer um direcionamento adequado para essa instituição, né? Eu aprendi apanhando, mas a gente pode aprender também estudando. E aqui eu queria até fazer um parênteses para deixar um convite para os advogados, os colegas que nos ouvem, estudantes de direito que nos ouvem. Nós temos aqui na capital de São Paulo uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, da seção de São Paulo, que é uma comissão do direito do terceiro setor. Então, a gente trata de todos os temas, a gente faz congresso, a gente faz nota técnica. Às vezes o poder público está com dúvida, então consulta a OAB, olha, como é que faz aqui? Às vezes é a instituição, fala, olha, não recebi o dissídio, não está no contrato, mas eu tenho que obedecer a CLT, como é que eu obedeço? Então, a gente tem um trabalho, porque a OAB ela tem esse trabalho que é social. É um trabalho para os advogados e é também um trabalho para a sociedade. Eu digo mais, principalmente para a sociedade. Então, você que tá curioso para saber mais do terceiro setor, eu quero atuar, achei interessante a área, sendo advogado ou estudante de direito, você pode entrar na nossa comissão de direito do terceiro setor, entrar lá no site da OAB de São Paulo, comissões, direito do terceiro setor, que o nosso fórum de discussão é bastante elevado e agrega bastante, ajuda muita gente. Acho que é isso. Acho que é tudo isso. Acho que, na verdade, tem muito mais coisa pra gente falar, né? Eu acho que a gente garante aí pelo menos mais 2 ou 3 episódios com você, mais pra frente, né? Tem que calhar a agenda. Mas agradecemos, Maria Luísa, a sua participação, agradecemos a sua disponibilidade para vir dar esse show aqui pra gente. Muito obrigado. Rafa? É isso, queria te agradecer de novo aí pela presença. Acho que esse teu conhecimento é muito importante, agrega demais. E te esperamos aí pros próximos. Obrigada, meninos. Obrigada, Thiago. Obrigada, Rafael. Obrigada a todos que ouviram. E vem pro terceiro setor que é sucesso. Pessoal, muito obrigado pela visita. Até o próximo LP Talks. É isso, pessoal. Muito obrigado.